Vamos lá, rapazes e moças do ensino fundamental, do 9º ano. A circunferência, nós queremos nessa circunferência o raio. O que é o raio? O raio é o segmento que vai do centro até a circunferência. A circunferência é a linha. A área interna, a parte interna, chama círculo, né? Então aqui é o raio. O raio é 10 centímetros. E o diâmetro? O diâmetro é o dobro do raio. O diâmetro é a corda que passa pelo centro. Então veja bem, se você prolonga esse raio até a circunferência, você vai ter o quê? Uma corda, quer dizer, um segmento inteiro, tá vendo? Né? Você vai ter um segmento de 20 centímetros. Então o diâmetro é 20. Aqui é a mesma coisa, se você prolonga esse raio, aqui também é raio, né? 10 centímetros. Se você prolonga esse raio até a circunferência, você vai ter o diâmetro, que é o quê? 20 centímetros. Então o diâmetro é o quê? É uma corda que passa pelo centro. A corda, ela vai é um ponto da circunferência até outro ponto da circunferência. Certo? É um segmento que vai de um ponto da circunferência a outro. Tá? Aqui é uma corda, ó. Se eu fizer aqui um segmento reto, ó, ligando esse ponto a esse, é uma corda, tá? Então a corda que passa pelo centro é o diâmetro, aqui no caso mede 20 centímetros. Outra coisa, o comprimento da circunferência ou o perímetro da circunferência. Como é que a gente calcula? O perímetro da circunferência é 2 vezes o π vezes o raio. Nós vamos usar o π com 2 casas decimais, 3,14. Então, veja, o comprimento da circunferência, que a gente pode chamar de C de comprimento, né? O comprimento da circunferência é 2 vezes o π vezes o raio. Quando a gente não coloca sinal de operação, é multiplicação, correto? 2πr. 2πr quer dizer 2 francesinhos. Entendeu, né? Pois é. 2πr, 2 francesinhos. Então vamos lá. O comprimento da circunferência então vai ficar 2 vezes π com 2 casas decimais, 3,14 vezes o raio. O raio é 10. Então esse comprimento vai ficar quanto? 2 vezes 3,14 dá 6,28. 6,28. Então olha, 6,28 eu vou multiplicar por 10. Multiplicar por 10 é deslocar a vírgula uma casa para a direita. Multiplicar por 100, deslocar 2 casas para a direita e assim sucessivamente. E dividir por 10, deslocar a vírgula para a esquerda, uma casa para a esquerda. Dividir por 100, 2 casas para a esquerda e assim sucessivamente. Potências de base 10. Esse número então vai ficar o quê? 62,8 centímetros é o perímetro ou comprimento da circunferência. Centímetros é o tamanho da linha, tá? 62,8 centímetros. Outra coisa, a área do círculo, Aqui é uma superfície. Qual é a área dessa superfície interna aqui? A área do círculo. A área do círculo é π vezes o raio, ao quadrado, né? No outro vídeo, eu já fiz vídeo mostrando isso, por que essa fórmula é assim, por que essa é assim. Mas posso fazer mais. π vezes o raio ao quadrado, então isso vai ficar o quê? π com 2 casas, 3,14, vezes o raio, que é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Como é que eu vou multiplicar esse número por 100? Vou deslocar 2 casas para a direita. 2 zeros, 100. Então vai ficar quanto? 314 centímetros quadrados. Porque agora eu estou calculando área. Aqui é comprimento. Né? É medida linear, centímetro elevado a 1, linear. Aqui é medida quadrada, centímetros quadrados, medida de superfície ao quadrado, né? Outra coisa,
A área do setor circular. Ah, que isso? O que é setor circular? É a fatia do queijo de Minas. Olha aí, ó. Olha um queijão de Minas aqui. Essa fatia, hein? Que fatia, hein? Vai até dar dor de barriga, não vai? Então, veja bem. Essa fatia aqui chama setor circular. Setor circular. Nós temos esse setor circular e temos esse setor circular. Aqui está dividido em 2 setores circulares. Agora veja bem, o ângulo do setor circular e a área do setor circular são números proporcionais. Veja se não é. A circunferência não são 360 graus? 360 graus é a circunferência inteira, então corresponde à área inteira do círculo. 120 graus é quanto de 360? É 1/3. Quer dizer que a área desse setor aqui é 1/3 da área do círculo inteiro. Vamos dizer que o ângulo fosse 90 graus. O ângulo do setor aqui fosse 90, né? Só 1/4 do círculo. 90. 90 eu acabei de falar, é 1/4 do círculo, ou seja, 1/4 de 360. Então, se fosse 90 graus, a área do setor seria 1/4 da área do círculo. É só você pegar a área do círculo e dividir por 4. Como 120 é 1/3 de 360, você vai pegar a área do círculo e dividir por 3. E, professor, e quando o ângulo for um ângulo que a gente não vê assim de cara? É verdade, acontece, né? Por exemplo, se o ângulo for 87 graus, aí já fica mais complicado, não fica? Mas a ideia é a mesma. Então a área do setor circular, para você no ano, pode ser assim. Você vai pegar o ângulo, alfa, por exemplo, no caso aqui 120, vai dividir por 360 graus. E vai multiplicar isso aí por quê? Pela área do círculo, πr ao quadrado. Olha aí, olha que bacana. Não é uma boa ideia? É uma boa ideia. Então, isso vai ficar, como é que vai ficar a área do setor? Então, 120 dividido por 360 vezes a área do círculo, π vezes o raio ao quadrado, que nós já calculamos, não é? Como é que você simplifica a fração 120 sobre 360? Você está vendo que 360 é o triplo de 120? 360 é múltiplo de 120. Então, ambos são divisíveis por 120, não é? Opa, 120. 120 dividido por 120 dá 1. 360 dividido por 120 dá 3. Vezes a área do círculo, nós calculamos. Quanto que deu essa área? Essa área deu 314. Ó. Essa área do círculo nós já calculamos, 314. Quer dizer que é o mesmo que 314 dividido por 3, não é? Vamos dividir. Tem espaço aqui, ó. 314 dividido por 3. 3 divide por 3 dá 1, não sobra nada. Abaixo 1. 1 não divide por 3 porque é menor. O que você tem que fazer? Você tem que acrescentar um 0 no quociente e abaixar o 4. Beleza? 1 não deu. Aumenta o 0 aqui e abaixa 4. 14 dividido por 3 dá 4, não é? 3 vezes 4, 12. 14 menos 12 sobra 2, não é? Agora eu vou tirar um 0 do bolso, que não tem na conta. Quando eu tirar um 0 do bolso para encaixar aqui, eu tenho que fazer o quê? Colocar vírgula no quociente. Então, 20 dividido por 3 dá 6, vezes 3, 18, sobram 2. Aumenta o 0, dá 6. E assim sucessivamente deu uma dízima periódica. Essa dízima, com duas casas, você pode escrever 104,67. Esse 6 para frente aqui, você pode aproximar para 7. Ou seja, 104,67. Tá? 104,67 aproximadamente, com duas casas. Isso é área? É. Então, centímetros quadrados. Então, essa área do setor deu o quê? Deu 104 aproximadamente, né?
aproximadamente 104,67 centímetros quadrados, porque é área também, área da superfície, tá? Entendeu? Então, você pode sempre usar assim, ó, o ângulo do setor, que é o ângulo central, tá vendo? Ele chama ângulo central, né? É o ângulo do centro da circunferência. 120 mais 120 mais 120 vai dar um ângulo de 360, correspondendo à circunferência inteira, ao círculo inteiro. Então você divide o ângulo por 360 e multiplica pela área do círculo. Beleza? Não é bacana? É muito bacana. Então tá aí, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, tá? Um abraço do Itamar, bons estudos, tchau, tchau.